Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Salvador. É no nome de Jesus que eu continuo clamando, ó Pai, suplicando a Tua graça sobre a minha vida neste momento, Deus. Tu sabes o quanto eu venho enfrentando lutas, o quanto, Pai, eu venho encontrando obstáculos, ó Pai, dificuldades para realizar a Tua obra. E Tu és também, Senhor, sabedor de toda oposição que eu venho enfrentando, de tudo aquilo que Satanás vem premeditando, Senhor, para impedir o progresso, o sucesso, a consolidação desse ministério, lutando contra a minha vida, lutando, Pai, contra o meu sacerdócio, contra a Tua obra. E eu venho pedir, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar repreendendo todos os males, ó Pai, toda a oposição, toda a articulação maligna, toda a atuação, Senhor, que procede do maligno, que o Senhor possa estar repreendendo, tirando todo impedimento, Pai, e que o Senhor possa também, em nome de Jesus, fazer com que essa obra venha prosperar, com que essa obra venha progredir, com que esse ministério venha se estabelecer e que esse ministério possa se estruturar, e que esse ministério, Pai, possa encontrar apoio, possa encontrar ajudadores, ó Pai, obter auxílio, se fortalecer cada vez mais, Senhor, e se tornar assim um canal de bênção nessa nação, nesse estado, em todos os lugares, ó Pai. Assim como essa obra já vem sendo, Pai, uma realidade maravilhosa. Assim como essa obra, meu Deus, já vem produzindo muitos frutos, ó Pai, segundo a Tua vontade. Então que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, tocar nos corações. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, ajudadores. Que o Senhor possa, Pai, conceder que pessoas sejam tocadas, ó Pai, pessoas possam compreender a importância dessa obra. Que pessoas possam, Pai, ter discernimento, compreensão, que essa doutrina, essa palavra que eu prego, ela procede de Ti e não de mim. Essa mensagem, Pai, esse ensinamento, ó Pai, essa postura, ela é do Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa, Pai, estar levantando ajudadores. Que muitas pessoas, ó Pai, possam estar se identificando com essa obra. Que muitas pessoas possam estar se agregando a esse ministério, Senhor, porque é necessário, Senhor, ajuda, auxílio para realizar esse empreendimento. Abençoa todos aqueles que agora serão alcançados pela tua graça através da palavra e que o Senhor possa, meu Deus, estar tocando nesses corações, concedendo compreensão a todos, repreendendo todo mal em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Queridos, olha só. Esse mês, né? Esse mês eu estou, né, elaborando aqui uma série de estudos, né, sobre os 12 espias, né, designados a observar a terra de Canaã, aqui no livro de Números, né, no capítulo 13, e também no livro de Deuteronômio. Né, assim também dentro do contexto da destruição de Jericó. Né. Então, esse mês, né, enfim, eu fiquei, né, mostrando, né, apenas sobre isso, né, apenas sobre essa situação, né, falando sobre a destruição de Jericó, né, falando sobre, enfim, os 12 espias, né, essas lições, os ensinamentos, né, que nós encontramos aqui, né, nesses relatos, nesses episódios, né, nesses fatos aqui.
Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor, né? Uma situação que aconteceu, né? Uma situação que aconteceu aqui, né? Que a palavra relata, que nós podemos entender muita coisa, né? Nós podemos entender que no capítulo 1, né? Com o capítulo 1 de Deuteronômio, nós podemos entender muita coisa. Olha só, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus é que estará diante de vós. Ele pelejará por vocês, segundo tudo o que realizou conosco diante dos vossos olhos no Egito. Da mesma maneira também no deserto, onde vocês mesmos viram que o Senhor vosso Deus, né, nele nos levou, da mesma maneira que um homem conduz seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegaste a esse lugar. Mas nem por isso vocês creram no Senhor vosso Deus. Né? Então, queridos, a gente pode entender aqui uma situação. Né? Deus ele ficou muito indignado, né? Deus ele ficou muito revoltado, né? Pelo fato dos homens de Israel, né? Do povo de Israel, aqueles que ele tinha, né, designado para uma missão, aqueles que ele tinha, enfim, determinado, né, uma ordem, né, concedido, né, enfim, uma ordem para que eles executassem, né, para que eles cumprissem. E de repente nós encontramos aqui, né, algumas situações que desagradaram a Deus. Né? Eles não creram, né? Eles se tornaram incrédulos, né, mesmo conhecendo o poder de Deus, e eles também, né, desprezaram ao Senhor. Só que o grande motivo, né, o grande motivo da indignação de Deus, né, a gente pode até afirmar isso, né, com convicção, né, o grande motivo da indignação de Deus ter, né, se despertado daquela forma tão intensa, né, a gente pode ver que até o próprio Moisés, né, que era justo, né, que era íntegro, que era reto diante dele, né, diante do Senhor, o próprio Moisés, ele também sofreu as consequências, né, por causa da negligência, enfim, daquelas pessoas. Né? Ou seja, por causa da negligência do povo de Israel, né, por eles terem temido o inimigo, por eles terem se acovardado, né, por eles terem desprezado, rejeitado uma ordenança de Deus, né, enfim, por eles terem feito algo que era ruim, né, diante do Senhor, o próprio Moisés também, né, sofreu as consequências, porque a palavra fala aqui, ó, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, tu também não entrarás ali. Ou seja, por causa da negligência do povo de Israel, por eles não terem se sujeitado à ordenança, à vontade do Senhor, por eles não terem confiado em Deus, por eles terem prevaricado, negligenciado, né? Enfim, até Moisés sofreu essas consequências, exatamente por Moisés ser uma liderança, né? Exatamente por Moisés, né, ser um líder entre eles, conviver, né, com eles ali, por mais que Moisés tivesse outra postura, outra consciência, né, outra atitude para com Deus, né, pode ver que Deus se indignou até contra Moisés. E quando isso acontece, né, irmãos, quando acontece esse tipo de situação, né, é porque realmente algo muito grave aconteceu. Né? Não é comum, por exemplo, em um grupo, né, uma pessoa de um grupo entra em conflito com outra pessoa de outro grupo. Alguém de um grupo, né, enfim,
entra em conflito com alguém de outro grupo, né? E não é comum, enfim, aquela rivalidade, né, se expandir para todas as pessoas. Geralmente, né, existe uma individualidade, uma imparcialidade nessa questão, né? Geralmente as pessoas se indignam, se revoltam, né? As pessoas despertam, desenvolvem, né? Manifestam, expressam uma insatisfação, né? Um ódio até, digamos assim, né? Unicamente com aquele que o prejudicou, unicamente, exclusivamente com o seu rival, né? Mas aqui a gente pode observar que até Moisés, que era diferente, até Moisés, que não teve nada a ver com a situação, né? Não teve nada a ver com as negligências que aquelas pessoas cometeram, aquelas prevaricações que aquelas pessoas tiveram, né? A ira de Deus veio sobre ele também, né? Ou seja, o mesmo juízo, a mesma punição que Deus, né, enfim, impôs aos desobedientes, veio sobre aquele que era obediente, né? Então, quando isso acontece é porque realmente algo muito grave aconteceu, né? Às vezes uma pessoa, né, tem conflito com alguém de uma família, com alguém de um grupo, né? E de repente ele desenvolve um ódio, né? Ele desenvolve um desafeto, né? E desenvolve uma rivalidade, né? Um conflito com todas as outras pessoas que estão próximas àquele, né? Então, quando isso acontece é porque realmente é algo muito, né, muito sério. E realmente era muito sério, realmente era assim, muito grave o que aquelas pessoas tinham feito. Porque o que estava em questão aqui não era apenas o problema não era apenas uma questão de incredulidade. Não era apenas pelo fato deles não terem se sujeitado à vontade do Senhor. Não era apenas pelo fato deles terem rejeitado uma ordenança do Senhor. Eles não terem acatado o mandamento de Deus, se sujeitado à vontade do Senhor, né? Porque geralmente, né, irmãos, mas aí vocês estão entendendo, porque é comum às vezes, né, alguém não atender uma solicitação, né, do outro, né? Quantas vezes você solicitou algo a alguém, você pediu um favor a alguém, né? Você pediu ajuda de alguém, né? E aquela pessoa não quis te ajudar, ou talvez aquela pessoa não pôde te ajudar, aquela pessoa não te ajudou porque não quis, ou talvez porque não pôde, né? E nem por isso você ficou indignado com aquela pessoa, né? Nem por isso você se revoltou contra aquela pessoa, nem por isso você quis prejudicar aquela pessoa, detestou aquela pessoa, né? Mas aqui, né, o problema estava muito além disso, né? O que representou aqui, né, esse gesto daquelas pessoas, aliás, o que esse gesto representou algo muito grave, né? Porque não era apenas uma simples questão de crer ou não crer, né? De obedecer ou não obedecer. O que estava em questão aqui era um grande mal, né? Um grande mal que estava diante de Deus, né? Uma coisa tão abominável diante de Deus, algo, né, que Deus considerava muito ruim, que Deus considerava muito grave e que Deus estava determinado, né, em interferir naquela situação, e que Deus estava com o propósito de destruir aquele mal, né, de impactar aquele mal, né? Enfim, e Deus precisava do povo de Israel.
Deus precisava do povo de Israel, porque Deus tirou o povo do Egito, não é só, né? Não é apenas para que as pessoas, enfim, recebessem, né, uma terra maravilhosa, uma terra de prosperidade, uma terra de fartura. Deus não resgatou aquele povo com o braço estendido, com forte mão, com sinais e prodígios, como diz a palavra, né, conduzindo eles pelo deserto, né, apenas para, enfim, levá-los ao paraíso. Não, Deus também tinha todo um propósito, né, para ser concretizado, enfim, através daquelas pessoas. Né? Por isso que Deus chama alguém. A gente pode entender isso também. A gente pode entender também perfeitamente, né, irmãos, dessa forma. Quando Deus chama alguém, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, né, quando Deus resgata, liberta alguém do mundo, né, quando Deus tira alguém literalmente desse Egito, né, e quando Deus agrega essas pessoas, né, a si, né, quando Deus traz essas pessoas para a sua presença, né, enfim, quando Deus conduz, né, tira essas pessoas do mundo, lá do pecado, da iniquidade, que é isso que o Egito representava, né? Enfim, então quando Deus liberta alguém, resgata alguém da iniquidade, quando Deus tira alguém, né, do mal, liberta alguém e traz ele para si, junto de si, coloca ele, né, conduz por um caminho, né, e introduz ele dentro de um caminho, né, dentro da sua vontade, dentro do seu propósito, ou seja, quando Deus insere essa pessoa dentro da sua direção, né, com certeza ele tem um propósito a ser realizado, né, não só naquela vida, mas através daquela vida também. A gente pode ter certeza absoluta disso, plena convicção. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas não apenas para que eles caminhassem no deserto, não apenas para que eles peregrinassem, né, naquela situação, não apenas para tirá-los do Egito, não apenas para conduzi-los, né, à terra maravilhosa, à terra de prosperidade, à terra prometida. Né? Deus tinha todo um propósito, né? Deus tinha toda um projeto ali, né? Deus tinha toda uma obra, Deus tinha toda uma missão a ser realizada através deles. Isso que eles não entenderam. Por isso que Deus tirou eles do deserto. Né? Para fazer deles, né, seus ministros, né, para fazer deles, né, enfim, os seus servos, né, fazer deles os seus instrumentos